Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. Lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita e a gravação privada, prazo de espera, diferenças entre uma e outra, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Vamos então ao e-mail de hoje. O e-mail dele. Olha, o e-mail dele, eu tive que, eu fiz isso aqui porque senão ia ficar muito longo, e então eu já, não vou ler todo o relato inicial, com todas as coisas que ele pegou, por exemplo, era intenção de, nunca houve algo de fato, era a intenção, troca de mensagem, conversa, ligação da mulher dele com outro, certo? Então todo aquele relato detalhado, eu acabei cortando porque era muito longo. Então, vocês já estou contextualizando vocês disso. Havia essa troca de mensagens, conversas da mulher dele, que me mandou o e-mail, com outro. E aí, então, chega onde ele, no fim do e-mail, que é o que de fato importa para a reflexão aqui. Ela chorou muito, muito, quando ele pegou e mostrou, tudo que ele tinha visto, as conversas entre os dois. Falou que a culpa era dela, não soube por que tinha feito aquilo, me pediu perdão, que eu fui um homem maduro bastante para aceitar toda aquela humilhação. Disse que não sabia o que ia fazer com ela. Disse que não sabia o que ia fazer com ela. Se separasse, ia correr atrás da guarda das crianças e provar para o juiz que ela não merecia cuidar de meus filhos. Faria a partilha dos bens e viveria minha vida longe com meus filhos. Então, agora aqui, meu querido, o que eu questiono aqui também é o seguinte: por que você ia provar para o juiz, você tem que ver que a lei não é assim também não, que ela não mereceria cuidar dos seus filhos, só porque ela está conversando com outro? Não estou aqui defendendo traidores, não. Pelo contrário, eu não gosto de traição, não gosto de pessoas que se colocam a enganar os outros. Só que cuidado, porque você está usando os filhos aqui para querer, na verdade, que ela reconheça a culpa. Ela tem que reconhecer a culpa por si só, e não porque você está ameaçando tirar os filhos dela. Então, às vezes, a gente parte para coisas extremas e a gente não pensa direito, e a gente não pensa que, na verdade, nós estamos agindo e usando os próprios filhos para isso. Então, cuidado, tá? Ela é mãe e tem direito de ver os filhos. Então, peraí, não mistura as situações, não. Tá? Não é porque você está se sentindo desse jeito que você tem direito de falar que a pessoa, então, não vai ter direito de ter contato ou ter, inclusive, a própria guarda compartilhada, por exemplo, dos filhos. Então, vamos colocar aí, Vamos dividir bem as coisas. Eu sei que quando a gente está se sentindo traído, apunhalado pelas costas, a gente fica tomado de raiva e aí a gente coloca tudo a partir dessa ótica. Só que não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. E aí você não percebe não percebe que você está querendo que a pessoa enxergue o erro que ela fez na base da ameaça. Então, aí você tem que questionar: será que de fato a pessoa vai reconhecer que errou? Ou reconheceu simplesmente diante da ameaça? Tem gente que ameaça não sei o quê, ameaça isso, ameaça aquilo. Aí a pessoa, então será que a pessoa de fato mudou? Ou simplesmente cedeu diante das ameaças que eu fiz? Então, eu acho que é muito mais saudável quando a gente pega, mostra, se posiciona, e aí a outra pessoa tem de fato os critérios para que ela reconheça por si só, e não porque ela está sob pressão. Que ela reconheça a forma como ela agiu, que ela reconheça o que ela fez em relação a nós, a nossa família, como ela agiu em relação a mim, ao respeito que a gente tem aqui, do que na base da ameaça. Meus filhos, André, onde entraria a família? Meus filhos seriam prejudicados, ela seria a vilã da história e seria
retaliada até pela família dela, pois possuía todo o amor e conforto necessários que muitas esposas queriam. Pensei muito e resolvi perdoar. Pelos deuses eu perdoei. Isso me ajudou. Então, aí você fez diferente, né? Então você pensou a partir da família. Quer dizer, meus filhos vão ser prejudicados. Quer dizer, você colocou. Ou seja, você está fazendo aquilo que eu falei, então, né? Colocou, opa, deixa eu pensar aqui, peraí, não sei o que, tá. Hoje o relacionamento mudou. Ela voltou a usar aliança, o sexo voltou, o comportamento normalizou, não tenho vigiado mais, pois lembrei-me daquele vídeo seu que fala que se eu perdoei, tenho que esquecer essas mágoas. Não é simplesmente esquecer. Cuidado. Olha lá, às vezes interpretações erradas dos meus próprios vídeos, né? Isso não é esquecer. Esquecer a gente não esquece. Nós não temos, graças a Deus, não temos amnésia, não temos Alzheimer. É resolver. Resolver é bem diferente do que esquecer. Esquecer a gente não vai esquecer. Aconteceu. E justamente por estar associado a uma emoção forte, a decepção, a frustração, é uma emoção forte. E emoções fortes, elas ficam impregnadas em nós. Não é verdade? Eu garanto que você se lembra daquele dia em que você riu até a barriga doer com seus primos. Mas você vai se lembrar também daquele dia em que você chorou até ficar com dor de cabeça. Por quê? Porque as emoções fortes ficam impregnadas realmente dentro de nós. O importante, ou seja, esquecer a gente não vai esquecer. Agora, o importante é a gente resolver essas emoções. A gente filtrar, a gente perceber, a gente trabalhar essas emoções em nós. Isso sim, porque esquecer, nós não vamos esquecer. O que aquele fato representa para mim hoje? O que aquele fato do ontem representa para mim no hoje? Então, não é eu esquecer, fingir que ele não existiu. Porque uma hora ou outra ele volta. Quando eu quero fingir que ele não existiu, quando eu quero jogar ele para debaixo do tapete, amanhã ou depois algum gatilho me remete àquele fato e aí eu julgo o fato presente a partir do fato passado, mesmo não tendo quase nada a ver o fato presente com o fato do passado. Mas como o fato do passado eu não resolvi, eu não trabalhei, eu não lidei com ele, eu quis fingir que ele não aconteceu, agora um fato do presente, anos depois, um fato do presente que não tem nem quase nada a ver com aquele do passado, mas isso serve como um gatilho que faz com que aquele volte e se acople nesse de hoje. E aí vira um rebu. Por isso que esquecer não existe. É resolver. É trabalhar o que aquela emoção que me marcou, o que ela representa para mim, como eu vou lidar com ela. Para que aquele fato, quando eu lembrar dele, eu lembro que ele fez parte da minha história. Mas eu resolvi as minhas emoções porque eu me posicionei diante delas. Eu filtrei, eu quis resolver isso. E não esquecer. Mas a confiança foi abalada. Confio sim, mas devo continuar olhando o que ela acessa? Fui muito abalado e cheguei a adoecer devido ao ódio contido. Olha lá. Esse ódio contido me parece, sabe o quê? Engolido. Não resolvido. Pessoas ficam doentes mesmo, com ódio engolido. Jogado para debaixo do tapete, eu finjo que. Né? Eu finjo que. Não. Aí o corpo sente. O corpo sente aquele negócio parado que está aqui dentro de nós, aquilo que está aqui no nosso psíquico, no nosso emocional, o corpo reflete. É a somatização. A gente somatiza. Os problemas psíquicos, emocionais, eles vêm, né, em forma de N problemas físicos. Cada um pode desencadear alguma coisa.
Por isso que a gente pode ter problemas sérios de saúde, que quando você vai ver, tem um fundo absolutamente emocional. Emoções não resolvidas, emoções não trabalhadas. Tive sequelas e o ódio realmente volta a nós. Então, meu querido, significa que esse ódio vai ter que ser resolvido, né? Do que fingir que jogou ali, por causa da família, por causa de não sei o que, tá, eu esqueço, vamos esquecer esquecer mágoas, olha lá, esquecer mágoas, não, eu preciso mágoas se resolvem, não tem como esquecer mágoas, mágoas elas têm que ser resolvidas, trabalhadas, encaradas. O que aquele fato me desperta no hoje? E como eu vou lidar com isso? Como eu vou me posicionar no hoje a partir desse fato que aconteceu no ontem? Quais são as propostas? Como eu enxergo a outra pessoa no hoje, tendo em vista que foi ela que causou tudo isso? Como ela tem se mostrado no hoje? Como eu me posiciono no hoje? Como eu acerto tudo isso? Como que a gente se propõe a viver daqui para frente? Quais são as propostas? Mas eu preciso resolver isso, do que fingir que não aconteceu. Porque aconteceu. Senão, né? É só uma coisa que está guardada ali e é aquela coisa que foi guardada, estragada. E uma hora ou outra, meu Deus do céu, hein? Credo. É igual carniça. Ai, que nojo. Aí fica aquela coisa. Enfim, vamos resolver as nossas emoções. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração e um forte abraço.